Muita atenção, Gilmar Mendes revela o seu plano anti-Magnitsky, o seu plano para acabar com a Magnitsky. Sim, é isso mesmo que você escutou. O movimento mais ousado desde o início das sanções. Gilmar Mendes quer uma lei anti-embargo para blindar autoridades e instituições brasileiras de punições internacionais. Justamente no momento em que os Estados Unidos ampliam a pressão e avisam bancos, empresas e governos que sanção não tem fronteira. O que essa proposta realmente faz? Protege quem? Até onde essa blindagem alcança quando o dinheiro precisa passar por Nova York, Londres ou Frankfurt? E mais, os americanos podem responder com medidas ainda mais duras caso o Brasil tente copiar modelos usados por regimes sancionados? Nas próximas cenas você vai ver o que Gilmar está pedindo ao Congresso e qual é a inspiração europeia, porque essa estratégia não derruba a Magnitsky fora do Brasil e pode inclusive pressionar bancos e multinacionais aqui dentro. E como esse debate escancara a prioridade invertida. Fala-se em lei para blindar poderosos, enquanto transparência e anticorrupção seguem em segundo plano. Antes de avançarmos, seja muito bem-vindo ao Veio à Tona. Eu sou Eduardo Lenoy. Se é novo por aqui, inscreva-se agora. E se já é da nossa comunidade, deixa o like e compartilha este vídeo para fazer a verdade chegar mais longe. Fica aqui comigo que eu vou revelar para você que plano dele que é esse, mas onde que ele se inspirou para ter essa ideia brilhante. Será esse o fim das sanções contra os ministros do STF? Vem aí a lei anti-Magnitsky? Seja muito bem-vindo ao nosso encontro Um Novo Brasil. Esse aqui é um espaço para quem ama o país, para quem acredita na transformação. Aqui nós mostramos as batalhas do Partido Novo, que segue firme contra os abusos do STF e contra os absurdos do governo Lula. Vamos então direto ao ponto com essa história da lei do Gilmar. Confere aqui comigo. Gilmar Mendes defende lei anti-embargo para proteger autoridades e instituições brasileiras contra as sanções. O ministro do STF afirmou que legislação serviria para casos como a Lei Magnitsky e que regras da Europa são inspiração. É claro, né, gente, que o Gilmar ia trabalhar nisso, afinal, eles são supremos. E seres supremos não podem ser atingidos e sancionados por nada. Aliás, quem é Donald Trump contra um ser supremo? Mas o que Gilmar está planejando aí especificamente, hein, Deltan? Vamos ver. Nós estamos nos debruçando sobre um debate de lei anti-embargos para proteger as autoridades e também aquelas chamadas entidades que sofrem as sanções secundárias, como bancos, prestadores de serviço. Então é preciso entrar um pouco nesse mundo e discutir isso. E acho que o Congresso é o locus, é o lugar adequado para esse tipo de proteção. Opa! O próprio Gilmar disse que é o Congresso e não o Supremo, o lugar adequado para esse tipo de proteção. Então o que você está fazendo discutindo isso, hein, Gilmar? Tá aí, gente. O ministro do Supremo está trabalhando numa lei. Afinal, faz muito tempo que ele atua muito mais como político do que como juiz mesmo, não é? E ele já deu a senha, presta atenção, Congresso. Congresso, você tem que criar essa proteção. Ouviram aí, congressistas? Deputados, senadores, o patrão mandou. O patrão tá mandando, ó. Corre aí, ó, proteção, obedece. Senão vocês já sabem, ou o Supremo atropela o Congresso, ou vai ter processinho por corrupção que tava lá na gavetinha, que vai sair da gaveta e vai andar, hein? Mas agora, gente, para. Que ideia é essa que o Gilmar teve, hein? De onde que ele tirou isso? Confere aqui nessa outra declaração dele, afinal de contas mencionou a Europa, né? Vamos ver. Na Europa existem já várias discussões sobre isso e várias decisões sobre isso. Tendo em vista embargos são aplicados a quem? Cuba, embargos são aplicados ao Irã. E como recentemente houve não só a cassação de vistos de autoridades brasileiras, o episódio do ministro da Saúde, mas também a aplicação da Magnitsky a um dos nossos colegas, e esse é um fenômeno que também está ocorrendo com autoridades europeias. Tá aí, gente! Na verdade não é autoridade europeia. Os exemplos deles são Cuba e Irã, olha aqui, Cuba e Irã. Essa é a realidade. Olha aí o nosso espelho. Duas ditaduras sancionadas pelos países ocidentais por praticarem abusos contra direitos humanos. Gilmar então sugere que o Brasil aprenda a burlar sanções com esses países. Que bela ideia, hein? Que brilhante, gênio, Gilmar, muito bem, hein? Afinal de contas, não me surpreende a mais que admire a China, o presidente chinês, né? Vamos imitar a China, né? No controle das redes sociais.
Aí, ó, tudo alinhado, uma coisa casa com a outra, tudo junto e misturado. Mas o plano do Gilmar, gente, será que vai conseguir proteger os sancionados? Parece que o ministro ele se inspirou no Estatuto de Bloqueio da União Europeia. Essa lei ela protege empresas europeias de sanções extraterritoriais, como aquelas dos Estados Unidos, permitindo que eles se recusem a cumpri-las ao se relacionar com países sancionados. Mas a aplicação é cheia de limites. Empresas que atuam globalmente, elas precisam prestar contas aí em várias jurisdições, elas seguem presas a várias jurisdições. Ou seja, a lei do Gilmar, ela pode liberar o que ela quiser no Brasil, mas não impede os Estados Unidos de agirem contra quem eles quiserem e seguirem atuando para punir empresas que queiram atuar no território dos americanos ou que negociem com as empresas americanas. Moraes, por exemplo, ele vai continuar sofrendo todas as consequências fora do Brasil, mesmo que a lei seja sancionada. E talvez até no Brasil, afinal de contas, entidades como bancos precisam manter relações com as instituições americanas. Agora, em vez de Gilmar querer lei para proteção de quem infringe as leis, de quem é sancionado por abusos, o Gilmar devia estar se defendendo aí, ou melhor, devia estar defendendo outras iniciativas como a lei anticorrupção, lei anti-sigilo, sigilo, por acaso, que os estados adoram manter com o uso do nosso dinheiro público. Inclusive, saiu um levantamento da ONG Transparência Internacional que mostrou que apenas 3 estados dão transparência plena às emendas parlamentares. Lembra das emendas? As emendas é aquele dinheiro do orçamento público, é o dinheiro público que deputados e senadores gerenciam. Mas, Eltan, quem tem que gerenciar é presidente, governador, prefeito, não é deputado, senador que é legislativo. O papel do legislativo é legislar e fiscalizar, certo você. Mas aqui, para que os deputados consigam garantir a sua própria reeleição como um instrumento de perpetuação do poder, de blindagem do sistema, eles criaram a figura das emendas parlamentares. E aí os deputados, os senadores levam dinheiro para cidades, para prefeitos, para vereadores, em geral em troca de votos e compromisso de conseguir votos para eles. Só que o problema é pior do que esse, o buraco é mais embaixo, porque grande parte desse dinheiro acaba sendo desviado. Tem várias investigações por desvios das emendas parlamentares. É muito famosa a tal da volta da emenda parlamentar lá no Congresso. O parlamentar leva o dinheiro e pede uma parte do dinheiro de volta em espécie, escondido, que ele desvia. Por isso, gente, que isso precisa de total transparência sobre esse dinheiro, sobre o emprego das emendas parlamentares. E sabe quais são os estados transparentes, os 3 que têm absoluta transparência? Será que o teu estado é transparente ou será que ele mexe aí com as emendas no escurinho, hein? Vai dizendo aí nos comentários de que estado que você é e se você acha que o seu estado é um desses transparentes. Antes de eu te mostrar, eu peço que você curta o nosso vídeo, siga o nosso canal para acompanhar informações importantes como essas aqui sobre o nosso país. E aí, olha aqui, ó, dá uma olhadinha aí, ó. Só 3 estados dão transparência plenas. Esse é um levantamento da ONG Transparência Internacional, avaliou 26 governos estaduais e a gestão do Distrito Federal, ou todos os estados do Brasil e o Distrito Federal, e revelou o que chamo de falhas graves nesse campo da transparência das emendas parlamentares. E aí, quais são, hein, gente? O que vocês acham? Vamos ver? Rufem os tambores, bora lá. Apesar do aumento expressivo de verbas nos últimos anos, apenas 3 estados brasileiros divulgam integralmente informações sobre emendas estaduais. São eles: Acre, Distrito Federal e Minas Gerais. Acre, Distrito Federal e Minas Gerais. É isso que mostra a nova rodada do Índice da Transparência e Governança Pública. Ou seja, gente, só esses estados aí que tem absoluta transparência. Que vergonha, hein? Que vergonha. Confere aqui o quadro que eu vou mostrar para você. Olha aí e me diz qual que é a nota do seu estado. E aí cobre o seu governador por mais transparência na gestão do dinheiro público. Olha aí, ó. Cobra aí, ó. Eu vou ampliar aqui para você ver, ó. Deixa eu ampliar bastante. Olha lá. Vai olhando aí e cobra o seu governador. Você sabe, pessoal, que Minas Gerais é estado gerido por Romeu Zema, do Partido Novo. Ele assumiu um governo tomado de dívidas do PT, que era governado pelo PT, ou desgovernado pelo PT, e aí ele colocou as contas em ordem, inclusive voltando a pagar salários atrasados dos servidores. Zema é um homem honrado. Ele deixou a vida de empresário para servir na política. É alguém que eu admiro pela coragem, pelo trabalho, pela vida de serviço. E se você admira uma gestão transparente do dinheiro público, acredita num país honesto, vem fazer parte do nosso time do Novo.
Vamos juntos levar essa gestão ética com transparência para todos os estados do Brasil.